Meus amigos, ontem a Folha de São Paulo trouxe a entrevista com o ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal. Eu demorei 24 horas para decidir fazer um comentário, porque a gente sabe que esses homens são poderosos e não gostam muito do contraditório. Mas o nosso Supremo anda tão sinistro, aliás, desde que o PT assumiu, a sinistralidade tem sido a originalidade das nomeações dos novos ministros, e de todos os sinistros nomeados, eu diria que o mais emblemático é o Aires Brito. Ele tem uma parecência assim, com uma mistura de subaprendizado jurídico, com superlativa motivação política, que o torna a cara dos seus acólitos esquerdistas. Eu quero começar o meu comentário pelo final da sua entrevista, quando ele comenta sobre a marcha da maconha, porque ele a aprovou, e ele emenda dizendo que se vale para a marcha da maconha, vale também para outras drogas. O que eu gosto do ministro Aires Brito é que ele é de uma singeleza total, não tem meias palavras, ele escancara as suas más intenções. Agora, o que eu quero sublinhar é o que ele diz aqui, que o Estado brasileiro se apressa em seu caráter punitivo e a produção e o tráfico de drogas só crescem. Olha que argumento interessante. Já que a produção e o consumo crescem, vamos descriminalizar. Aí eu pergunto para vocês, se é assim, a gente sabe que as prisões estão cheias de ladrões e deveriam estar cheias, por exemplo, de políticos presos, porque os crimes de agentes políticos em cargos públicos, eles são crescentes e crescentes e crescentes. Por que então não descriminalizar? Então vejam, senhores, o tamanho do sofisma que o sinistro Aires Brito, ou melhor dizendo, o ministro Aires Brito cometeu. Mas uma outra coisa que me chama a atenção aqui na entrevista dele é quando ele se refere à homofobia. Ele diz que o Supremo tem a prerrogativa de criminalizar o tal do crime supostamente homofóbico. E tem um motivo específico que ele diz. Ele diz que a homofobia é crime de ódio, e crime de ódio é muito próximo do crime de sangue. Eu fiquei olhando aquilo, eu não acreditei no que eu li. É precisamente o contrário. Os gays militantes destilam um ódio profundo aos religiosos, especialmente aqueles que são engajados na causa contra a degeneração dos costumes, como a Igreja Católica, como certos pastores protestantes, como o pastor Malafaia, são objeto do ódio mais escancarado. Mas eles vê exatamente a situação oposta. Enquanto essa gente de bem quer a preservação dos bons costumes, aqueles que querem os bons costumes é que ganham o crédito de serem bons. Então o nosso amigo, o sinistro Aires Brito, ou melhor dizendo, o ministro Aires Brito, vê as coisas de forma invertida. Toda a entrevista dele é isso aqui, uma declaração de más intenções. E a gente sabe que o sinistro Aires Brito, ou melhor dizendo, o ministro Aires Brito, peço desculpas, eu estou trocando as palavras, teimam em inverter o real. E ele não é um caso isolado. Eu diria hoje que a posição do sinistro Aires Brito, ministro Aires Brito, é uma posição majoritária dentro do STF. Esse é um dos grandes perigos que o Brasil está vivendo, em que, depois da Constituição de 88, quando praticamente se politiza e se coloca o Estado no meio de praticamente todas as relações privadas, mediando ou arbitrando, e as cortes ganharam
grande importância, a principal corte do país, a Corte Constitucional, passa a puxar para si um poder legislativo que não dispunha, e não dispõe, na verdade, a atropelar os demais poderes, a caçar a vontade popular, a criar normas contra o anseio da nação, contra a tradição, contra os valores, os bons costumes, gente de uma mediocridade atroz, ditando como os brasileiros devem tolerar os vícios. Meus amigos, eu não podia deixar de trazer para vocês a minha palavra sobre esse assunto. Mesmo achando que alguns sinistros, por exemplo, alguns ministros vão ficar um tanto infelizes com as opiniões aqui emitidas. Mas há muito tempo eu decidi não me calar. Não farei agora.